Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nós estamos dando início a mais um programa Conversando com Jardane. Eu estou recebendo aqui uma visita importante, o nosso convidado é o professor e enfermeiro Antônio Barreto. Antônio Barreto é um profissional da área da saúde. Ele é enfermeiro, ele realiza muitos cursos e a gente vai bater um papo aqui muito legal. Ele vai explicar, vai orientar e vai dizer pra gente como é que são realizados os cursos. Então, é um prazer muito grande, Antônio, recebê-lo. A gente já fez alguns contatos, eu vi que você tem uma série de cursos que você dá, inclusive gratuitamente. Queria que você, de maneira, se apresentasse. Quem é o Antônio Barreto? Bom, eu primeiro queria agradecer ao Jardanes, à TV Prefeito, pelo convite, tá? Muito obrigado mesmo. Inclusive, eu trouxe uma caneca aqui para você, que isso aqui é um símbolo de um dos cursos que nós aplicamos. É um curso de APH Aeromédica, um curso que nós aplicamos para os profissionais de saúde, podemos falar. Produção, faz uma dessa aqui pra gente, hein? É boa. Obrigado, hein? Obrigado. Trouxe com muito carinho. Eu vejo que o teu trabalho é fundamental dentro da Baixada Fluminense, falando a verdade, como o bom repórter tem que fazer, né? Falar a verdade, isso é maravilhoso. E muito obrigado. Eu sou Antônio Barreto, eu estou na área de saúde há 28 anos, né? Sou técnico de enfermagem há 28 e 16 de enfermeiro. Sou pós-graduado em cardiologia, iniciei minha carreira dentro da cardiologia, dentro das emergências cardiológicas, na Santa Casa da Misericórdia, na Santa Luzia, aqui no Rio de Janeiro, com uma equipe muito boa da Sexta Enfermaria, alguns já foram embora, outros continuam aí. Sempre trabalhei no pré-hospitalar também, né, em ambulâncias, e no intra-hospitalar. Também tive uma participação muito grande com relação a esse trabalho da área de saúde. Quais são os cursos que você tem realizado? A gente tem visto, você tem feito vários cursos, eu te encontrei em vários momentos. Quais são esses cursos e qual a parte do corpo que você dá esse curso? Jardane, é o seguinte, esses cursos gratuitos eu já faço há muitos anos, entendeu? E não é por fins políticos nem financeiros, porque são gratuitos mesmo, né? Como você já acompanhou. E eu vejo o seguinte, o profissional de saúde, ele é um profissional que ele não pode errar. Um erro pode deixar sequelas ou ser fatal. E com isso, às vezes as pessoas perguntam, pô, quem te ajuda? É Deus, é sempre Deus. Porque Deus, ele consegue me dar condições de eu comprar um equipamento, né? Mesmo com todas as dificuldades, mas nada é fácil, que se fosse fácil também eu não estaria aqui. E aí, com isso, eu compro um equipamento, compro outro, aí dou um curso, aí mostro, tudo de novidade, eu tento fazer. O curso é realmente gratuito, 80% dos meus cursos são gratuitos. Gratuito mesmo, não cobro certificado, não cobro nada. E os outros 20% eu não consigo, porque as pessoas já sabem que eu dou o curso gratuito e quando tem algum curso pago, não, vou esperar o gratuito, que é o que tem nas minhas redes sociais. Poxa, professor, você vai ter um APH, um atendimento para instalar, e quando vai ser o gratuito? Só qualquer pessoa entrar na minha rede social vai ver os comentários sobre isso. Então, assim, mas eu tenho meu emprego, entendeu? Eu trabalho na aeromédico, sou enfermeiro aeromédico. O que é o aeromédico? O aeromédico, aonde eu trabalho? Nós cobrimos toda a costa, ali, Jacarepaguá, Cabo Frio, Macaé, Fortaleza, Aracaju, Bahia e Espírito Santo. Então, a base que eu fico, nós resgatamos até na Bacia de Santos. Então, às vezes, quando tem um acionamento, nós ficamos confinados, nós não ficamos dentro da plataforma, nós ficamos confinados no aeroporto, confinado mesmo. E aí, quando tem atendimento, nós temos um horário e partimos para lá, né? Um horário muito rápido para já estar dentro da aeronave. E aí nós vamos para dentro do mar, aí 1h20, 1 hora para ir buscar as vítimas. Então, assim, é um trabalho que é muito bom, é gratificante, é arriscado, mas é um trabalho que você faz com bastante dedicação. E para você fazer esse trabalho, que às vezes muitos perguntam, poxa, eu quero ser aeromédico, estudar. Estudar. Esse é o caminho. E estudar, é o caminho. Agora, quais são os principais socorros, né, que vocês atendem? Como é que é feito esse atendimento?
Você falou que pega de toda a orla, não é isso? Sim. Você pega aqui desde do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro, vai Espírito até Santo. Aracaju, Bahia, Fortaleza. E cada base tem uma equipe, né? Cada base tem uma equipe. Sim. E como é que é feito esse primeiro socorro? Bom, o atendimento primeiro vai para dentro das embarcações ou dos portos, né? Das plataformas. O primeiro atendimento ali, tem alguém ali da área de saúde que faz o primeiro atendimento e nós vamos lá resgatar. E aí, para você transportar esse paciente, Jardane... Como é que é feito esse primeiro socorro? Então, o primeiro socorro desse paciente é muito diferente de um paciente aqui de rua, por exemplo. Um acidentado no trânsito? Sim. É completamente diferente? Completamente diferente, tudo diferente. Porque nós temos... Procedimento, protocolo... Tudo. Por quê? Porque nós estamos lidando com gravidade. Então, se de repente você pega um paciente na plataforma, que ele tem um pneumotórax, um pneumoencéfalo, um hemotórax, o paciente está entubado, eu tenho que resolver dentro da plataforma. Eu tenho que estabilizar esse paciente, eu tenho que fazer uma descompressão torácica nesse paciente, botar um dreno de tórax. Se é um paciente que estiver entubado, eu tenho que não colocar no cuff do tubo, quem é da área de saúde sabe o que eu estou falando, eu não posso colocar ar, porque a gravidade aumenta e o ar expande, aí estoura o cuff. Então eu tenho que colocar soro no tubo, entendeu? Ali no cuff para segurar, porque senão o paciente estuba. Então, assim, um outro tipo de paciente, o que eu ia te falar, eu falo para os meus alunos, o APH convencional é o APH que o bombeiro convencional e o SAMU faz, né? O APH aeromédico é um outro APH, o APH de produtos perigosos. Nós temos aqui em Caxias o GOP, o Grupamento de Operações de Produtos Perigosos. Esse paciente é um outro tratamento. Aí tem o APH em altura, o APH em mergulho, de espaço confinado. Então, para você se tornar um bom profissional de saúde no APH, você tem que fazer todos esses cursos de APH, entendeu? Inclusive o APH tático, que esse APH tático ele é dado para militar. Para quem não é militar, o APH tático, que você envolve mais pacientes com FAF, que é ferimentos por arma de fogo. Eu falo FAF porque o protocolo mudou, era PAF. Não é mais PAF, é FAF, ferimentos de arma de fogo, ferimentos por arma branca, explosões. Então, é um outro paciente que você vai atender, inclusive com outros equipamentos. Então, assim, para você... E esse paciente, você acaba... para você salvar a vida dele, você tem que saber o que houve com ele. Vou te dar um exemplo. Eu já dei alguns cursos na Polícia Militar e também dei um curso lá na Cidade da Polícia, né? Então, assim, os cursos gratuitos, onde eu fui, pediram. Então, você vê que até o próprio militar, quando ele vê um curso desse, ele fica interessado. Uma coisa que o Brasil, às vezes, peca, vou te dar um exemplo, é o próprio torniquete. Se você vê os filmes americanos, se você vê alguns... de guerra americana, né? Lá no Iraque, no Golfo, você vê que eles têm um torniquete, inclusive 2, um de cada lado. Então o torniquete, ele é muito importante, é um protocolo que deve ser seguido, mas não adianta você ter o torniquete e não saber usar. E o torniquete, ele não pode estar na mochila, ele não pode estar no bornal ou no bolso. Ele tem que estar no triângulo do mergulhador, que se dá o nome aqui, ó, tá aqui e aqui. Ele tem que estar aqui, ele tem que estar aqui ou aqui ou aqui. Por quê? Eu mesmo posso me ferir. Então, se o torniquete estiver no meu bolso e eu tiver um trauma no meu membro superior esquerdo, como é que eu vou pegar esse torniquete no bolso do lado esquerdo? Eu não vou conseguir pegar. Por isso que ele tem que ficar aqui, porque aqui, ó, a minha mão, olha aqui, tá vendo? Então, triângulo do mergulhador. A aplicação de torniquete é importante, principalmente para os policiais, que a todo tempo aí estão se arriscando, pode tomar um tiro, e esse paciente pode perder muito sangue e vir chocar e morrer, entendeu? Então, assim, é importante que aquele suporte que tem nos coletes, e eu vejo, eles colocam caneta. E não é para colocar caneta, é para colocar torniquete. Não adianta você ter uma boa viatura, que é importante, você ter bom armamento, mas se o militar, em geral, ele não souber se socorrer o colega, eu acredito que não vai adiantar muito, né? Você perder um colega. Como é que está sendo a formação profissional nessa área, na enfermagem, a enfermeira, na universidade? Como é que está sendo essa formação? Porque a gente vê que os hospitais,
a base disso tudo aí são os enfermeiros. O hospital atende, o médico prescreve, os enfermeiros têm que estar preparados para poder aplicar medicação, tratamento também, banho, etc. Como é que funciona um grande hospital? Um hospital complexo, como é que funciona? Emergência, como é que chega? Qual o papel do enfermeiro nisso aí? Tá. Olha só, falando primeiro sobre a formação. Algumas pessoas falam assim, eu fiz uma faculdade, não ficou legal, não aprendi nada. Eu fiz um curso técnico, não aprendi nada. Uma coisa que eu quero falar para vocês, professor não ensina, professor explica, entendeu? Você que vai decidir se você vai ser um eterno aluno ou um eterno estudante. Eu sou um eterno estudante. Por quê? Porque não adianta botar culpa na faculdade, não adianta botar culpa no professor. A faculdade ali, ela não vai fazer ninguém, é você que vai fazer. Como eu tenho diversos alunos que estão hoje na aeronáutica como oficiais, no exército, na polícia, no bombeiro. Inclusive tem um médico que é meu amigo, ele foi meu aluno, ele estava até me ligando agora, que ele já está, ele é enfermeiro, ele fez biomedicina e se tornou médico. E ele é responsável técnico de uma empresa de ambulância muito grande aqui no estado do Rio de Janeiro, privada, né? Então, assim, essas formações é muito boa, mas ele se dedicou. Eles estão ali estudando. Não adianta botar culpa em ninguém, quem vai fazer a diferença na vida de vocês são vocês. Não é o professor. O professor está ali explicando. E aí, o que você tem que fazer? Estudar. Estudar, estudar, não tem outro caminho. É parar um pouco de ter algumas diversões e você focar no que você quer na sua vida, né? Eu quero ir para a área militar, então você tem que estudar para aquilo. E com relação à enfermagem, em geral, né? Eu vejo assim, você puxou o lado enfermeiro, mas a infantaria do hospital, os técnicos de enfermagem e auxiliares. Essa é a infantaria, essa é a equipe que mais trabalha. É a equipe que está ali de frente mesmo. Você entendeu? Você vê numa sala vermelha, você vê um enfermeiro e 6, 7, 10 técnicos de enfermagem. Aquela infantaria que está ali, quando chega, já chega dando banho, já chega trocando o excesso, já chega dando remédio, já faz tudo. Você está entendendo? O enfermeiro ele tem uma parte importante de liderança e ele também tem que estudar. Ele tem que chegar e estudar porque ele é um líder, ele é um gestor. Inclusive um gestor educacional. Agora, os técnicos de enfermagem, eles são mais dedicados, eles ficam mais, eles são mais dedicados também em ensino, eu consigo colocar mais técnico de enfermagem do que enfermeiro. Então, assim, você quando quer trabalhar, muitos falam assim para mim, Antônio, eu gosto de trabalhar na ambulância, Antônio, eu gosto de trabalhar no hospital, Antônio, eu gosto. Gente, não é só gostar. Você tem que estudar. Um profissional de saúde, ele não pode se dar o luxo de parar de estudar, porque a todo tempo tem mudança. E você tem que acompanhar a mudança. Aí entra o papel do enfermeiro, que além da liderança, ele é um gestor educacional. Ele chama a equipe, olha, nós estamos aqui, chegar um paciente agora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você faz aquilo, para não virar aquela coisa toda, aquela bagunça. E tempo é vida. E numa dessa você pode perder o paciente, ou então deixar sequelas no paciente, por falta de conhecimento, falta de organização, entendeu? Então, assim, essa gestão ela é muito importante, mas você tem que sentar, tratar, conversar e mostrar para a população que não é você estar trabalhando numa empresa de ambulância, você botar um uniforme, você estar no trabalho, postar no story e falar, estou aqui na ambulância, porque a população que não sabe, ela está achando que você está preparado para atender qualquer um, e na grande maioria das vezes isso não acontece. Por que não acontece? Porque muitos são tartaruga em cima da árvore, que eu costumo dizer. Que a tartaruga não sobe na árvore, se ela está lá porque alguém botou. Entendeu? E quem vai tirar a tartaruga de cima da árvore? Então, o que eu faço? Quando eu vejo que é uma tartaruga em cima da árvore, eu tiro, eu vou lá e converso e dou treinamento para ele trabalhar comigo e eu trabalhar numa situação, né, bastante confortável, sabendo que aquela equipe vai me ajudar a salvar vidas, entendeu? Com relação ao médico, o médico ele tem vários setores para tomar conta, essa é a realidade, né? Os médicos também, eles trabalham muito e a responsabilidade é muito grande do médico. Muitos ficam martelando o corpo da medicina, mas o médico ele é 100% responsável pelo paciente, não é a enfermagem.
E ele sabe disso. E está no código de ética dele. Ele é 100% responsável pelo paciente. Então você imagina, você pega um médico, no CTI, um médico, e aí você tem 20 leitos, tem alguma coisa errada, né? Ele não vai conseguir, por mais que ele queira, por mais que ali tenha envolvimento de laboratório, de fisioterapeuta, de enfermeiro, de técnico, ou até mesmo alguns médicos que possa ajudar, mas você precisa dar um tratamento no paciente realmente com esse nome, tratamento. Muitos pacientes, Jardane, eles chegam nas emergências e aí ele não tem um tratamento, é que se fala tratamento, eu estou fazendo um tratamento, tem 20 anos de hipertensão, que tratamento é esse? Que não resolveu. Por quê? Não atua na causa, atua no sintoma. Se você chega com uma pressão alta hoje, uma pressão que você, de repente, você está com 16/10, aí, agora, poxa, se falar para você que é hipertensa, é uma irresponsabilidade grande. Porque existe o hipertenso e a pessoa que está no estado de hipertensão. Você está entendendo? Se você é hipertenso, você tem que fazer diversos exames. Agora, se você se aborreceu, se você tomou um susto, se você correu, a tua pressão vai aumentar. Né? Se você se emocionou, aumenta a pressão, a frequência cardíaca, temperatura oscila. Mexe com todo o teu sistema. Você está entendendo? E aí o paciente chega com uma pressão 16, aí pega esse paciente, você é hipertenso, toma um remédio. O paciente não lê a bula do remédio, como tem diversos remédios aí que tomam, não lê a bula, o remédio dura 6 horas, manda o paciente tomar o remédio de 12 em 12. Não vou falar o nome do remédio, porque isso, né? Eu acho que o paciente é que tem que ser realmente o responsável pela sua doença que está ali e saber, se aquele remédio vai fazer efeito para ele ou não. Não deixar qualquer um fazer. Quem tem que entender da sua doença somos nós. Você estudar sobre isso, não é isso? É verdade. Professor, e os protocolos, eles funcionam? Quais são os protocolos? Jardanes, o protocolo, ele faz parte para você ter uma organização. Protocolo, ele não salva ninguém. Eu vou te explicar por quê. Cada paciente, todo paciente é diferente do outro. Sim. Entendeu? Você é diferente de mim, a tua alimentação, teu exercício físico, tua medicação, sua idade, tudo é diferente. E quando você coloca um protocolo, é para você fazer uma organização do atendimento. Porque às vezes eu fico vendo um colega falar assim, mas eu segui o protocolo, mas você seguiu o protocolo, mas e o paciente? Mais importante que o protocolo é a emergência. Você está entendendo? Então, esse paciente, ele tomou alguma medicação. Isso. Qual é a medicação? O protocolo fala isso, mas qual é a medicação que ele tomou, a quantidade? Quem é esse paciente? Esse paciente teve um trauma, ele teve uma fratura exposta. Qual é o protocolo? Então, assim, o protocolo é bom, mas mais importante do que o protocolo sempre vai ser a emergência. Porque, e aí como você vai estudar essa emergência? Você vai estudar, quando você estuda muita anatomia, fisiologia, farmacologia, fisiopatologia respiratória, entendeu? Porque você está trabalhando numa emergência, você precisa usar isso. Eu trouxe aqui o coração, que já tem há bastante tempo. Então, para falar um pouco dessa bomba aqui maravilhosa, que muitas das vezes não dão valor, né? Esse é um coração e ele nutre, ele bombeia, contando com ele, 80 órgãos. Nós temos 80 órgãos. 80 órgãos. Então, quem é o paciente? Ele já fez retirada de um órgão? Então, eu posso seguir um protocolo em cima de um paciente desse? Não posso. Então, aqui, essa bomba aqui, que muitas das vezes não se trata bem ela, né? Os órgãos principais, coração, cérebro e pulmão, né? Aí, você, dentro desses 3 órgãos, são os órgãos principais, você tem que estudar sobre isso, porque no atendimento, se você vai fazer isso, vai fazer aquilo, se o paciente, como está a frequência cardíaca dele, né? Às vezes você vê na época aí daquela síndrome respiratória aí, do Covid, todo mundo comprando oxímetro. Sabe o que é o oxímetro, né? Sim. E aí você chegava na emergência, o paciente já chegava com o oxímetro no dedo. Eu tô com o oxímetro aqui, o oxímetro tá dando
88. Aí que eu te falo, qual é o protocolo? Quem é o paciente? É um paciente que tem um DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, 88 está normal. Por quê? O paciente, quando ele chega na emergência, puxando aqui logo esse gancho, para te falar do oxímetro, até um oxímetro que você usa, um aparelho de pressão em casa, você tem que saber. Então você pega um paciente que tem um DPOC por problema de cigarro, né? E ele chega na emergência com o quê? Numa crise. Aí todo mundo fala, ele está com falta de ar. Ele está com falta de ar? Não. Ele não tem falta de ar. Porque ele tem ar no pulmão, que se dá o nome de pulmão de barril. O que ele não consegue é fazer a troca gasosa. É aí que se entra com um broncodilatador no paciente. Aí ele fala, eu estou com falta de ar. Não, tem ar. O oxímetro, então ele está te dando direcionamento. E outra coisa, é só você ler a bula ali do oxímetro, né? Que você, para ter mais ou menos, você tem que deixar 15 minutos no teu dedo, parado. Então você coloca ali e vê, e eu estou com uma frequência cardíaca de 78. Oxímetro não vê frequência cardíaca. Oxímetro vê pulso, BPM, batimentos por minuto. Frequência cardíaca você só verifica o paciente monitorizado no eletrocardiograma e na ausculta cardíaca. Então aí, mas quando você coloca alguma coisa para vender e você compra sem conhecer o equipamento, você acaba se prejudicando. Por isso que eu estou te falando, o protocolo, ele é bom, mas você tem que saber quem é o teu paciente. Caso a caso, São né? pacientes diferentes, o paciente que fuma é diferente do que não fuma. O hipertenso é diferente do outro que... O hipertenso é diferente do paciente que está numa condições de hipertensão que é praticamente normal. Então o protocolo fala que agora se você tem uma pressão de 12 por 8, você é pré-hipertenso. Poxa, aí vai te dar remédio para isso? Poxa, que protocolo é esse, pô? Não existe, né? Então você tem que avaliar quem é o paciente, você tem que fazer exames. A diabetes hoje já está comprovada cientificamente que é uma doença nutricional. A diabetes é nutricional, está aí, o Projeto Genoma estuda isso, desde 2003, bateram o martelo sobre isso, sobre medicação, sobre patologia, sobre isso tudo. Então, é o que eu te falo, o profissional de saúde não pode parar de estudar. Ele tem que estudar e estudar muito. Agora, e o tempo, Jardane? E as condições para fazer um curso? Está entendendo? Custo disso tudo, tempo... O custo, o professor que se dedica estudando, comprando equipamento, muitos não têm esse tempo e muitos também não têm o dinheiro. Muitos ficam com o pagamento atrasado, fica 3 meses sem pagamento, daqui a pouco a empresa some e não paga ninguém. Como é que fica o psicológico de um profissional desse? Sim, acontece muito. Como é que fica um profissional desse? Como é que você chega em casa sem um tostão, com prestação para pagar e tudo, não tem dinheiro, a empresa sumiu e entrou, tá lá, agora que eu vou começar tudo de novo? E as contas, como é que fica? Como é que você, a cabeça das pessoas, entendeu? Então o profissional de saúde hoje, em geral, Jardanes, é um profissional que precisa ter uma atenção diferente, sabe? Sem conversa fiada, sem esse negócio aí de ficar levantando bandeira para piso, que aí chega agora no ano que vem, todo mundo quer levantar a bandeira da saúde, que é uma bandeira forte, né? Uma bandeira que tem muita gente, as pessoas só... Até esse negócio de piso para mim, Jardane, eu acho que isso aí, primeiro que eles não respeitam, eles sempre têm uma forma de burlar. Você pode ver com contrato intermitente. O contrato intermitente você não tem direito a nada. É verdade. Entendeu? É CLT, mentira. Você não tem férias, paga, você tira férias sem pagar. Você não tem 13º, e se você trabalhar, você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. E se você colocar um atestado, daqui a pouco eles não te chamam mais e pronto. Como é que o profissional desse sobrevive? Por isso você, então, é a favor do concurso público. Sim. E não pela CLT. Sim, o concurso público, inclusive, é lei. É lei, né? Mas, infelizmente, não se respeita a lei, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quando você faz um concurso público, você
não coloca essa pessoa como um efetivo, um funcionário público, que é aquele que vai manter a estrutura, que é o prefeito, o governador são passageiros. Exatamente. Agora, o funcionário público não, ele é o cara que vai segurar a estrutura, que vai manter, não só na área de saúde, até os professores também, em muitas áreas, né? Exatamente. É importante, a polícia militar, é o funcionário público. É a história do trilho e do trem. Funcionário público é trilho. A política é trem, ela passa. Funcionário público fica. Você vê, até hoje em corporações militares aí, estão colocando temporário de 8 anos. Entendeu? Colocando temporário de 8 anos. Instituição pública, militar, dentro do estado do Rio de Janeiro. Aí o militar fica ali 8 anos e ele sai dali como? Se ele não tiver uma estrutura emocional boa de estudar, de fazer uma faculdade, ele já sai dali devendo, sem estudo nenhum, que acontece no militar. Quando você fica no militarismo, não de concurso, mas é temporário. Aí o pessoal fica ali 8 anos. Aí a primeira coisa que te apresenta é, dá um dinheiro, compra um carro, compra uma moto, compra não sei o quê, o cara vai comprando. 8 anos depois ele não fez nada. Muitos chegam para mim assim. Entendeu? Aí, passou, começa agora do zero. Você quer a área de saúde? É isso mesmo que você quer? Você fez o curso? Então, vamos lá que a gente vai te ajudar. Fazer uma transformação. Nós precisamos fazer transformação na vida das pessoas. E aonde eu vejo isso, sinceramente, é dentro das redes de telecomunicação. Entendeu? Da rádio, da televisão, de buscar isso, de trazer pessoas boas para mostrar, porque, tá muito complicado. Quando eu abro um curso gratuito, Jardanes, é uma coisa de louco, porque, e pior não é isso, eu coloco lá, tem quantas vagas? 60. Aí quando eu chego, tem 120 na porta me esperando. Quais são os cursos? Quais são os cursos? Aí eu fico doido, né? Mas aí eu acabo acolhendo todo mundo dentro de sem prejudicar o curso, né? Professor, bom, nós estamos chegando mais ou menos no final do programa, nosso tempo. Quais são os cursos que você tem dado? Bom, os cursos, eu costumo fazer assim, suporte base de vida. Né? Muita gente não dá valor ao curso de suporte base de vida. Todos. O que é isso? Não, o suporte base de vida não é só o profissional de saúde que tem que ter. Todos têm que ter esse curso. Por quê? Porque se o básico não for bem feito, o avançado não faz diferença. Então, o que é o suporte base de vida? É você identificar uma parada, é você saber fazer um desengasgo numa vítima, entendeu? Então, você identificou uma parada num adulto, numa criança, num adolescente, e aí você inicia a compressão, né? E aí tem todo um protocolo, né? Mas é o que eu te falo, depende do protocolo, depende da situação, tá entendendo? Aí você tem o curso gratuito também. Esse curso de suporte base de vida, eu ministro dentro das escolas, porque a escola tem a Lei Lucas, e não existe uma fiscalização nem na rede pública, nem na privada. Lucas foi um menino que morreu numa saída de passeio, ele se engasgou com uma salsicha, ele morreu porque ninguém sabia fazer. Então, isso foi em Brasília, virou uma lei municipal, estadual e já há muito tempo é uma lei federal. Então, teria que ter o quê? Políticos que são pagos para fiscalizar as escolas. Aí, às vezes, eu pergunto, você tem filho? Está na escola? Você foi lá ver se ele é certificado por Lei Lucas? Não sabia. Então, teu filho está ali, dentro de uma escola que ninguém sabe fazer um desengasgo, um primeiro socorro, uma parada, entendeu? E pode acontecer de precisar. Não, acontece muito. Acontece muito, né? Acontece muito. Então, o suporte de base de vida... E para o profissional de saúde, então, não preciso nem falar, né? Precisa ter uma lei para dizer que todos têm? Tem que ter? Não. Aí, do suporte de base de vida, é bom fazer depois o suporte avançado de vida, né? Porque aí você já pulou aquela etapa do básico e você já entra no avançado. É onde você começa a se preparar para trabalhar nas emergências, pré-hospitalar ou intra-hospitalar. Né? Aí você entra com o curso, o atendimento pré-hospitalar. Entendeu? Aí você faz um curso de eletrocardiograma, interpretação do eletro. Aí você faz um curso de monitorização, curso de punção. Você está entendendo? Então você vai colocando curso, você vai preparando aquele profissional. Inclusive, eu não sei onde é que estão os NEPs, o Núcleo de Educação Permanente, que vem verba dos governos estadual e federal. Aonde é que estão esses profissionais que a gente não vê capacitando?
Porque deveria capacitar diariamente o profissional de saúde. Você entendeu? Então, assim, é o curso de APH em altura, é o curso de APH aeromédico, é o curso de APH de grandes queimados, APH em grandes queimados, os traumas, emergências clínicas e traumáticas. Assim, você ter um profissional que ele vai falar assim, eu sou qualificado para trabalhar aonde eu estou trabalhando. Entendeu? Ah, mas eu não quero emergência, eu quero clínica médica. Você tem que entender, então, de clínica médica. Você tem que entender de eletro, de monitorização, de sinais vitais. Sinais vitais é sinais da vida. Então, assim, ensinam, às vezes, né, para os profissionais, ou então eles aprendem aí em algum lugar, de você, na hora que está verificando a pressão, você botar o dedo aqui no antebraço. Não existe isso, é estetoscópio. O estetoscópio não é um equipamento médico, é um equipamento do profissional de saúde que salva. Você ausculta o coração, ausculta o pulmão, ausculta a carótida, ausculta o abdômen. É um equipamento que salva vidas. E hoje você entra no hospital, tu não vê ninguém de esteto, parece que estão se escondendo. Parece que quer se esconder para não dizer que é médico, para não dizer que é enfermeiro. E o técnico, às vezes, que é a infantaria. Você é consultado, o médico que te consultou, não verificou a tua pressão, não escutou, não fez nada. O que você foi, o que houve, o que você está sentindo? Exatamente, então. Quais são os sintomas? Então, vou passar o exame tal. Então, Jardane, olha só, o que envolve isso? A classificação de risco, sempre o vermelho e o amarelo vai passar à frente. A classificação de risco é maravilhosa. Antes da classificação vem o acolhimento, que é o técnico que faz os sinais vitais. Entendeu? E aí vem a classificação de risco. Já está dizendo, classificação de risco. É risco para quem está classificando, porque se classificar errado, e é risco para o paciente. Então a classificação de risco, como é que funciona? Se você for no atendimento, se é alérgico a algum remédio, tem alguma doença, você nem responde, pode ir que o médico te atende. Aí chega lá no médico, ó, já entrou aqui no computador, pode tomar medicação. Aí você está com uma pressão alta, aí você volta no outro dia. Por quê? Atuou no sintoma e não atuou na causa. Então você tem que ter uma investigação. Você tem que encaminhar para um ambulatório de cardiologia. Você está entendendo? Ah, mas o ambulatório marcou para daqui a 6 meses. Também está errado. Então, a rede básica tem que funcionar. E muito bem. Né? Porque a rede básica é a prevenção. É onde vai te dar orientação, é onde vai te pedir os exames para você não parar na emergência. Só vai para a emergência o paciente que é grave. Né? Ou você teve um acidente. Um acidente não é só acidente de trânsito, é um acidente, você teve um infarto, um acidente vascular cerebral, você está entendendo? Por isso que o nome é acidente. Um AVC, um AVE, hemorrágico. Mas um profissional qualificado na emergência, ele sabe identificar por causa da clínica, a clínica é soberana, de um paciente que às vezes chega na emergência e às vezes você não tem um profissional qualificado, o paciente está infartando e não sabe. Porque você infarta de diversas causas. Você infarta, você faz muito sinal de Garra e o sinal de Levine, né? Isso aí é característico de um paciente de infarto. Mas tem gente que, eu estou com uma dor no estômago. E às vezes o próprio paciente, sem entender, ele fala que é estômago e ele às vezes está infartando. Então esse paciente tem que rodar eletro, que pode ser um infarto de parede inferior, de ventrículo direito, porque dá aquela náusea e vômito, aquela coisa, sudorese, tonteira, entendeu? Então a clínica é soberana, o paciente infarta sem dor, que é um grande perigo. O paciente chegou com náusea e vômito, você tem alguma doença? Sou diabético, o paciente diabético infarta sem dor, por causa da neuropatia diabética. O paciente está com a dor nas costas, aonde é a dor? Posicionamento de mão, o posicionamento pode ser um infarto de quê? De coronária posterior, que é a coronária circunflexa, que é essa coronária aqui, que na cardiologia nós costumamos dizer que é a enganosa. Você está infartando aqui, atrás do coração. Então você está sentindo dor nas costas, e essa dor pode ser de infarto. Então o profissional da emergência, que quer trabalhar, não tem que gostar, ele tem que estudar. Por isso que eu me dedico muito nos cursos, e por isso que eu tenho um bom retorno. O maior retorno que eu tenho, Jardane, é quando os alunos me mandam, às vezes, um eletro para me ler. Antônio, dá uma olhada aí nesse eletro, já aconteceu direto, eles sabem disso. Exame, radiografia. E quando eu vejo que o aluno está trabalhando, se dedicando, me manda mensagem, professor, só vi um paciente de desengasgo, tive numa parada, fiz um concurso, passei. Eu acho que são essas coisas que
que a gente leva da vida. Gratificante. Muito gratificante, entendeu? É isso que a gente leva para o mundo aí afora aí. E se tem mesmo, que eu acredito, né? Cada um tem a sua opção de acreditar ou não, uma missão. Eu costumo dizer às vezes que por mais que você seja uma boa pessoa, eu não sei se eu vou ter um lugar no céu para mim, até porque eu não vou ter nada para fazer lá, né? Eu acho que a gente vai estar em outro local, em outro momento, mas de onde as pessoas vão estar precisando da gente. Eu estou indo para outro plano, para falar de religião não, né? Só estou te falando que, se você for ver o profissional de enfermagem, ou o profissional militar, do bombeiro e tal, não é possível que a gente vá para o céu. O pessoal, que isso, professor? Eu falei, não é, o que a gente tem que fazer no céu? Nada. A gente imagina a vida toda trabalhando, uma correria, agitação, né? Mas vão tocando no nosso barco, fazendo, né? Professor, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Quero te agradecer. Foi um prazer muito grande te receber aqui. Foi uma aula. E nós precisamos depois voltar, detalhar mais algumas coisas. Quando tiver próximos cursos teu aí, me convida. Quero ir lá fazer uma filmagem. E gostaria que você deixasse aqui sua mensagem, suas considerações finais. O que nós não conseguimos falar que você tem vontade de falar e deixar aqui a sua mensagem final. Bom, a mensagem que eu vou deixar, não pensei nada, né? Estou falando que o coração manda. Eu acho que você transmite uma mensagem melhor do que você ter... Eu não estudei, não falei nada. A gente conversou, né? Você me convidou, te agradeço mais uma vez. Agradeço. A tvprefeito.com está de parabéns pelo trabalho. A mensagem que é o caminho do profissional de saúde, ele tem que estudar muito. É muito gratificante quando você pega um paciente, que nem eu já peguei, vários pacientes, em qualquer data. Eu me lembro muito, deve ter uns 18 anos atrás, que eu no dia 31, eu estava indo para casa, chovendo muito, e um motoqueiro passou e bateu na minha frente. Eu parei, que meu carro anda com um monte de equipamento, parei, ele teve uma parada na rua, e chovendo muito, à noite, dia 31, pouca gente na rua, apareceu uma senhora, aí eu já tinha pedido ajuda para o bombeiro chegou, levou ele, e eu fui embora para casa. No outro dia, dia 1º, eu recebi um telefonema, porque ele perguntou, a família dele perguntou quem eu era, e aí falaram, ele é amigo do rapaz ali, que até vou estar sábado com ele num evento, né? E aí conseguiram meu telefone e me ligaram. Resumindo, viraram meus amigos. Ele foi para o Hospital de Bom Sucesso, retirou o baço no acidente, né? Perdeu. Ele teve parada comigo, ele teve parada na ambulância. E aí, às vezes, eu vou na casa dele lá, que ele mora lá em Piedade. Chego lá, tá ele, a esposa, os filhinhos. Inclusive, ele até me deu um uísque, né? Eu não queria ele, não, porque a gratidão é melhor ver ele vivo ali. Entendeu, Jardane? É gratificante. Então, assim, o profissional de saúde, ele todo dia, ele salva sem sentir, que é o melhor que tem. Eu tenho diversos casos aqui para contar, inclusive áudio, de uma aula que eu fornecia dentro de uma instituição, e o médico participou, depois ele mandou um áudio que ele salvou a filha dele pela aula que ele ficou olhando, porque ele falou para mim o seguinte, ele ficou com vergonha de participar da aula, porque eu era um profissional de enfermagem, e ele médico. E ele teve um sinistro dentro da casa dele, a filhinha dele, ele acabou salvando, ele mandou um áudio. Quando terminar aqui, eu vou te mostrar o áudio para você ver. Chega a ser emocionante. Então, as considerações finais é que o profissional de saúde, ele estude, ele se dedique, né? Ele, por mais que você tenha problema em casa, você passa por cima disso tudo. Quando você chegar no hospital, coloca todos os problemas financeiros, amorosos, para fora. Pisou dentro do hospital, você vai estar de frente ali, com muitos pacientes que estão precisando muito de você. É difícil, eu sei que é difícil. É muito difícil, mas essa é a nossa missão. E missão dada é missão cumprida, né? Bacana, hein? Obrigado, irmão. Valeu, obrigado a você aí. Ficar com Deus aí, obrigado a todos. Prazer muito grande, foi uma aula. Acabei de conversar agora com o professor enfermeiro Antônio Barreto. Foi um prazer muito grande, foi um papo muito bacana. Até o próximo encontro.